Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por demônios e que pelo princípio dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá ter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Para que possamos não só pensar, mas agir em conformidade com a graça de Deus que é derramada sobre nós. A oração, que é chamada de oração coleta, lá no número 5 vai nos dizer assim: ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Porque nós conseguimos até ter domínio de muitas coisas, mas existe uma coisa que nós não temos domínio: é do nosso pensamento. Às vezes você diz assim: por que eu continuo pensando sobre isso, né? Isso não me faz bem. Não me faz bem fisicamente, não me faz bem espiritualmente, mas não sai da minha. Ou então, sabe aquele dia que você acorda com o refrão daquela música e que você só repete o refrão da música e mais nada, né? Aí você vai no quarto, canta um pedacinho da música, aí você vai na sala, acha que vai cantar o restante, tem só aquele pedacinho de novo, né? Porque aquilo fica na sua cabeça, né, durante o dia, e do nada aquilo passa, né, sem você fazer força nenhuma. Assim veio e assim sobe. Por isso que nós devemos pedir também a Deus para, né, que não só possamos pensar, mas que Ele nos ajude nos nossos pensamentos,
Porque os nossos pensamentos, eles podem ser a nosso favor, como pode ser contra a nós também. Às vezes, não é que o ser humano tenha, atitude suicida, mas às vezes nós temos pensamentos. Por que eu ainda estou vivo? Por que eu vou passar por isso de novo? Se eu já não estivesse mais aqui, isso não aconteceria mais. Isso não quer dizer que você seja suicida, mas você tem pensamentos de negação à vida. Por isso que é necessário pedirmos a Deus que nos ajude nos nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento, ele também pode ser contra tudo aquilo que nós desejamos. E no momento em que nós nos colocamos diante de Deus, pedindo a Ele que nos ajude nos nossos pensamentos, nós estamos criando laços com aquilo que é eterno. Porque por trás da primeira leitura é muito mais do que quem comeu e quem deixou de comer, quem pecou e quem deixou de pecar. Porque existia um laço com Deus, laço de filiação, existia um laço com Deus de diálogo. Quantas pessoas neste mundo você já criou laços e que deixaram saudades? Então existe laços. Quando esse laço é rompido, você às vezes nem sabe por que não fala mais com aquela pessoa. Você diz assim, você sabe que eu parei de falar, mas tem tanto tempo que já não sei mais por quê. E às vezes foi uma bobagem tão grande, faltou simplesmente dizer, será que é isso mesmo? Será que eu estou criando algo maior do que realmente é a existência? Deus, no momento em que estava questionando, Ele não estava perguntando quem fez, quem deixou de fazer. Porque quem se reconhece nu é o ser humano e não Deus. Ele apenas perguntou o quê? Por que você está se expondo? Essa foi a única pergunta. E desencadeou toda uma outra resposta totalmente diferente. Por que às vezes nós também nos escondemos daquilo que pode nos trazer uma libertação física e espiritual? Isso começa com pequenos gestos. Às vezes a gente passa uma semana toda sem abrir a janela da nossa casa. Padre, isso é besteira. Assim como você precisa respirar para renovar o fôlego dos seus pulmões, o hálito, a sua casa necessita ser arejada, que entre os raios solares, para que possa renovar também tudo aquilo que está dentro do compartimento da sua casa. Não entra poeira, mas você também não respira poeira. Só que você está respirando agora, você está respirando poeira. Mas nós temos aquele famoso pelinho no nariz que ajuda, e assim existe um paninho também para a gente pedir alguém para limpar. Mas é necessário. É necessário. Você não precisa de vitamina D? E não vem a maior parte dos raios solares? Assim a sua casa precisa da vitamina espiritual de Deus. E às vezes nós fechamos e não deixamos a graça entrar. Porque a graça entra de várias formas. E às vezes achar que tudo na nossa vida é besteira, a única pessoa que sofre somos nós. Porque se tudo é besteira, é uma besteira de Deus. Porque se tudo na vida é besteira, é uma besteira de Deus. Mas se tudo na vida é importante, eu sou importante neste momento. Eu sou importante para as pessoas que convivem comigo. Eu sou importante para Deus. E se Deus é importante na minha vida,
fizer tem importância. Olha a diferença, né? E aí, você não vai dizer para Deus: eu sou pecador, eu não posso, eu não sei como fazer. Você vai dizer: Senhor, existe um laço afetivo e espiritual pelo meu batismo, porque você simplesmente não passou pelas águas, mas teologicamente é imprimido um caráter espiritual que se chama caráter indelével. É aquilo que mãos humanas não podem tirar. A gente pode brigar por muita coisa, mas pelo batismo ninguém pode brigar com você, porque quem imprime caráter não é o padre que jogou água em você, não é o diabo, nem o ministro. Quem imprime caráter é o Espírito Santo. E aquilo que ele faz, mãos humanas nenhuma pode retirar. E existe então um caráter indelével que se chama uma filiação, um laço celeste, um laço de diálogo. Porque nós temos os laços biológicos, é isso? E temos os laços afetivos sociais. Às vezes você vai para uma faculdade e chega lá e diz assim: parece que você é minha irmã desde sempre, né? Aí você chega em casa e diz: ai, já está essa coisa chata me perturbando. Eu sei que isso não acontece com vocês, tá? Porque aqui só tem santo. Diante de uma Assembleia Santa não tem essas coisas, Deus me livre, né? Mas nós temos esses laços. E esses laços, ele primeiro deve ser laços espiritual, porque o laço espiritual te reveste da graça de Deus. O laço espiritual te leva a um diálogo com o eterno. O laço espiritual faz com que está lá na segunda leitura, as coisas exteriores não destruam as coisas interiores, porque às vezes você chega numa sexta-feira tão acabado, tão destroçado, que você não tem vontade nem de levantar no sábado da cama, porque as coisas exteriores foram varrendo tudo aquilo que era interior dentro de você. Aí você diz assim: você acha que é apenas físico, né? Mas nós trocamos energia. E se você passa num lugar que todo mundo está com energia negativa, você só vai passando a sua, mas você também vai absorvendo tudo que é negativo. E aí você começa a abrir boca, ficar cansado, dizer: ai, que dor na coluna, que isso? Não, você não sentir isso. Mas é porque nós somos, tanto é energia, que quando a energia sai do nosso corpo, nós morremos, que é chamado de sinais vitais. Até quando você aperta a mão, eu olho para ti, sinto uma saudade, sabia? Tanta coisa você fez na diocese e na comunidade, né? O Manuel lá fazendo a correção de livros e tantas coisas. Você pensa que eu tivesse esquecido, né? 30 anos isso, hein? Jesus. Mas nós somos jovens, tá? Eu olho para vocês, eu nunca imaginei de estar aqui, né? Mas tem tanta gente que eu trabalhei na arquidiocese, que hoje, quando eu estou aqui, eu fico revendo, né? Tereza, que está ali, tanta gente, né, que a gente trabalhou desde o primeiro encontro do Papa João Paulo II no Brasil, né? Então, que a gente trabalhou junto, né? Isso é muito bom. Mas voltando aqui, né? No momento em que nós apertamos a mão, você também está dando alguma coisa e recebendo alguma coisa de alguém, né? Porque você diz assim: bom dia. Se você estiver aberto para essa graça, você está recebendo um bom dia. Mas se você não estiver aberto, né, você vai olhar para mim e dizer assim: esse chato, por que tu veio falar comigo? Né? Então você recebe toda uma negativa do outro, não é? Não foi uma pequena besteira, mas é essa besteira que às vezes a gente leva para casa. E aí a gente
que absorvemos as coisas externas e muitas das vezes deixamos levar as coisas internas que estão sendo construídas paulatinamente. E às vezes coisas que a gente demora mais de 10 anos para construir. Mais de 10 anos. E às vezes as coisas boas são difíceis de construir. As coisas ruins chegam fácil, você não precisa nem chamar, né? Se você abrir a porta, ela nem bate, ela já entra, né? Aí você diz assim, ó, aqui não tem lugar, né? Mas no momento em que você se abre a graça de Deus, a graça de Deus faz essas maravilhas em nossa vida. E aí depois, olha só que maravilha, quando você acaba de comungar, pega no seu papel a oração pós-coleta, que às vezes as orações a gente só repete e parece que não faz parte, né, da nossa liturgia. Está lá, é porque o meu, aqui o negócio da Jesus amado. Eu vejo que vocês estão até pouquinho a folha, não deu quantas folhas. Uma coisa errada, né? Está lá no número 20. O primeiro momento, né? Ela está fazendo uma pergunta que é importante, que às vezes eu digo que acontece de ruim, mas eu digo como fazer para não ficar, né? Então, a primeira coisa, você rezar pelo seu anjo da guarda, e depois você rezar. Você sabe qual é a maior oração exorcista? Que às vezes a gente pede tantas pessoas para fazer exorcismo sobre a gente, mas a maior oração exorcista é o Pai Nosso. A maior oração exorcista é o Pai Nosso, né? Porque aonde está o reino de Deus, não tem o reino do mal. Então venha a nós o seu, seja feita a sua, e qual é a vontade do Pai do céu? Que todos os seus filhos estejam bem. E aonde está o bem, não tem lugar para o mal. A maior oração exorcista é o Pai Nosso. Porque não é uma oração que saiu do coração do homem, é uma oração que saiu do coração de Deus para o coração do homem. E aí diz assim, olha, lá depois da comunhão, número 20: Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem. Porque a má inclinação são várias coisas que acontecem. Má inclinação é assim. Como eu já comecei no início dessa homilia, né? Eu desejo tanto isso, eu desejo tanto aquilo, né? Então, quando você diz, me livre dessa má inclinação, porque você está pedindo, me livre do mal que eu mesmo desejo para mim. Né? Que essa Eucaristia, né, purifique o meu olhar das coisas que eu acho que são as pessoas que estão fazendo contra mim, mas que sou eu mesmo que estou negativizando tudo aquilo de positivo que existe em mim. Às vezes as pessoas chegam perto da gente, você faz malabarismo, né? Eu faço. Coitadinha. Então, às vezes a gente acha que fulano fez isso, que Beltrano fez aquilo. Enquanto você está achando, você não encontra nada. Né? Até porque o que o fulano fez não é o que você procura. O que você procura é muito maior do que alguém tem para desejar de você. Mas aí sim, quando você procura o que você deseja, você pode até achar portas humanas fechadas, mas as janelas sempre vão estar abertas. Porque não existe uma casa, uma porta fechada, que não se abra uma janela para que a gente possa passar.
A mãe que vai para o céu vê os filhos. A mãe, quando vai para o céu, aí é assim. Aí é escatologia, né? Eu estou vendo que as minhas homilias estão deixando de ser homilias, gente. Está virando aula, né? Jesus amado. Olha, Senhor, daqui a pouco o bicho vai dizer assim: você quer dar aula na PUC, você quer dar aula na escola diaconal, você dá aula no São Bento, vai querer dar aula, né? Jesus amado. Mas eu vou responder, né? A escatologia nos diz o quê? Né? Como está na própria leitura, verdade? Deus morreu para que ainda, olha só como a própria leitura já responde assim: Deus morreu para que ainda que a nossa tenda seja varrida deste mundo, Ele nos preparou uma tenda no. Então significa que ainda que tudo isso passe, né, é apenas aquilo que é material, mas o que é espiritual permanece. Então os laços espirituais são para sempre. Você hoje está sentado numa árvore, não é teologia, é filosofia, tá? Você está sentado numa árvore? Não, você está sentado no banco, né? Mas qual é a essência? A árvore. Não é verdade? Você pode deixar de desaparecer neste mundo, mas a essência vai estar sempre aqui, né? É um banco, mas poderia ser uma cadeira, poderia ser uma mesa, né? Poderia ser um altar, mas a essência é sempre a mesma, né? E a nossa essência não está na tenda, a nossa essência está no Espírito. É por isso que a gente sofre muito, porque a gente só fica preso àquilo que é a tenda e esquecemos de ficar preso àquilo que é eterno, que é o Espírito. Porque se a nossa tenda tem um campo santo chamado de cemitério, o nosso Espírito tem o céu, que está diante de Deus. Porque o Espírito não morre, mas vivifica em Deus. Assim como Jesus Cristo ressuscitou como primícia de todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão também. É lógica, né? Dentro da filosofia existe uma matéria chamada lógica. Então é um silogismo isso. Então nós ressurgiremos com Ele. Por isso que nós não vamos estar com Cristo, Ele já está em nós. Por isso que aquilo que está dentro de nós é muito maior do que aquilo que está fora de nós. Por isso que quando você pensa, tem uma força extraordinária, né? Existe um ditado em latim que diz: verbo volet scripta mano, né? Os pensamentos voam, e depois é difícil de você pegar tudo o que você pensou, mas o que está escrito você pode rever todo momento. O que está escrito você pode mudar. Por isso no livro você tem primeira edição, segunda edição, terceira edição. Você pode mudar, mas aquilo que você deu vazão ao pensamento não tem mais como pegar de volta, né? Então, e dentro do grego existe anamá, né? Então, que ao mesmo tempo poderíamos dizer ruá, que é o hálito de Deus, que dá força, que constrói. Então, quando nós falamos, né? Então nós damos força, nós construímos. Tanto eu posso dizer: você é maravilhosa, você tem tudo de bom, você pode fazer o que você quiser. Como eu posso dizer para você? Nem tenta, você não vai conseguir. Nem sair de casa hoje, porque olha, está difícil hoje para você. Então isso é a força da sua palavra, a rua, né? Então você constrói. Por isso, tome cuidado com o que você fala sobre você e sobre seus filhos.
Tome cuidado com aquilo que você profetiza dentro da sua casa. Tome cuidado com aquilo que você diz, né, no dia a dia. Porque nós não sofremos porque Deus castiga. Nós sofremos por aquilo que nós profetizamos sobre nós mesmos. Mas é muito mais fácil esquecer o que eu fiz e colocar a culpa em Deus. Então tome cuidado com o que você diz dentro da sua casa, até mesmo no seu trabalho. Profetize as coisas boas. Peça ao Espírito Santo. E quando você não saber como deve proceder, que Ele coloque um guarda, um anjo, uma tradução melhor, sobre os seus lábios, para que você só pronuncie no momento certo, em que o seu coração tiver certeza daquilo que você deseja. É isso que nessa Eucaristia eu desejo para os senhores e para as senhoras, que essa tenda, essa morada, não é sua. Né? Você pode dizer, é meu corpo, minhas regras, eu faço o que quero. É seu enquanto Ele que... Porque muitos que estavam neste banco na semana passada já não estão mais aqui. É enquanto Ele quiser. Enquanto Ele quiser, faça o melhor pela sua morada, porque Ele merece que você faça o melhor, porque o maior esforço não é seu, o maior esforço foi dele, de dizer, eu estou convosco e amo a sua existência. O amar a sua existência significa, eu coloco todo o meu espírito sobre a vossa paixão. É maravilhoso, não é? Então, durante essa semana, nunca se esqueça, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, está sobre os lugares que você passar, e aonde você passar, será um lugar abençoado, porque os seus pés são os pés abençoados. Se você prestou atenção, né, a inimizade do homem não está acima do homem, mas esteja. Então não deixe estar acima de você. Deixa permanecer aonde ela deve estar, debaixo dos seus pés. Porque a graça de Deus